Sabe aquela pergunta que move todo mundo que investe? Com tantas empresas na bolsa, como é que se encontra aquelas ações que realmente valem a pena? Hoje, a gente vai direto ao ponto para desvendar quais são os indicadores que os maiores nomes do mercado usam para encontrar as verdadeiras joias. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? Mas olha, não se trata de sorte. Existe um método, uma filosofia por trás que busca separar o barulho do dia a dia do mercado do valor real de uma empresa. É como se fosse uma verdadeira caça ao tesouro, só que o mapa são os balanços e os resultados. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. A gente começa entendendo que existem dois jeitos de olhar para o mercado. Depois, vamos mergulhar no que é o tal valor real de uma ação. Aí vamos dar uma espiada nas ferramentas dos grandes mestres, investigar se existe uma fórmula mágica e, para fechar, a gente resume quais são os indicadores que não dá para ignorar. No mundo dos investimentos, é como se existissem duas grandes estradas para analisar uma ação. Cada uma usa uma bússola diferente, sabe? O destino é o mesmo, que é ter bons retornos, mas o jeito de chegar lá, é bem diferente. De um lado, tem a análise técnica. O pessoal que olha os gráficos, o sobe e desce dos preços, o volume de negociação, tudo isso para tentar adivinhar o que o mercado vai fazer amanhã ou na semana que vem. Mas o nosso foco aqui vai ser do outro lado, na análise fundamentalista. Essa ignora o tititi diário e mergulha a fundo nos números da empresa. Lucro, dívida, gestão, tudo para achar o valor real e pensar no longo prazo. E é exatamente aqui que a filosofia fundamentalista fica interessante. A ideia central é que o preço que pisca na tela do computador e o valor de verdade da empresa por trás daquele código nem sempre são a mesma coisa. Aliás, quase nunca são. Então, o que é essa análise na prática? Pensa num trabalho de detetive. Quem analisa vai investigar tudo sobre a companhia para calcular o valor intrínseco dela, ou seja, quanto ela realmente vale. E a grande sacada é comprar essa ação quando o preço no mercado está bem abaixo desse valor. É uma aposta de que, com o tempo, o mercado vai perceber o erro e o preço vai subir para onde deveria estar. E essa frase do trader Alexander Elder é fantástica, porque ela captura essa ideia perfeitamente. Pensa assim, o valor real da empresa é uma pessoa caminhando em linha reta, firme. O preço da ação é um cachorrinho na coleira, uma coleira elástica de 1 quilômetro. O cachorro corre para todo lado, se distrai, vai para frente, para trás, mas no fim do dia ele sempre volta para perto do dono. O preço pode ser maluco, mas o valor é a âncora. E essa imagem aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. Quem faz análise fundamentalista não está só preocupado com o preço da fruta que está sendo vendida hoje. A preocupação é com a saúde da árvore. Porque uma árvore forte, com raízes bem fincadas no chão, vai continuar dando bons frutos por anos e anos. Faz todo sentido, né? Certo, a teoria é bonita, mas e na prática? Como é que os gigantes do mercado fazem isso? Vamos dar uma olhada de perto, com uma lupa mesmo, nas ferramentas de alguns dos nomes mais respeitados da história, para a gente entender quais pistas eles procuravam. Vamos começar com o mestre Benjamin Graham, o pai do Value Investing. Ele era o cara da disciplina, super rigoroso. Ele criou um checklist bem severo para não cair em furada. Ele queria empresas já estabelecidas, com um histórico longo de pagar dividendos e que estivessem baratas, tanto em relação ao lucro quanto ao seu patrimônio. Para ele, a palavra de ordem era a segurança. Agora, o Peter Lynch já tinha uma abordagem um pouco mais flexível. Ele também olhava o preço sobre lucro, claro, mas sempre comparando com as concorrentes do mesmo setor. E ele prestava muita atenção em outros sinais, como, por exemplo, os diretores da empresa estão comprando mais ações? Para ele, isso era um sinal de confiança gigantesco. Ele também adorava empresas com pouca dívida e muito dinheiro em caixa, que é tipo um colchão para momentos difíceis. Bom, com tanto critério diferente, Graham, Lynch, fica a pergunta: será que não tem um jeito de simplificar tudo isso? O investidor Joel Greenblatt pensou exatamente a mesma coisa e tentou criar um método sistemático que ele, de forma bem-humorada, chamou de fórmula mágica. E a lógica por trás da fórmula é genial de tão simples. Primeiro, ela usa um filtro para achar empresas baratas, usando uma métrica que compara o lucro operacional da empresa com o valor total dela. Depois, ela usa um segundo filtro para achar empresas de altíssima qualidade, aquelas que são super eficientes em gerar lucro com o capital que elas têm. No final, a fórmula só combina os dois rankings e te diz quais são as melhores. O objetivo? Comprar empresas maravilhosas por um preço justo. Simples assim. Ok, então depois de passar por Graham, Lynch, Greenblatt, o que a gente tira disso tudo? Fica bem claro que, mesmo com abordagens diferentes, alguns indicadores simplesmente continuam aparecendo. Eles são, no fundo, os pilares da análise fundamentalista. E aqui está o pulo do gato.
A relação preço-lucro te diz se o preço está caro ou barato. O indicador de dívida é como um check-up da saúde financeira. O pagamento de dividendos é a prova real de que a empresa gera caixa e divide com os sócios. O crescimento dos lucros mostra se a empresa está viva, se expandindo, e o retorno sobre o capital. Esse mede o quão boa é a gestão em fazer o dinheiro render. Percebe como os grandes, cada um do seu jeito, estavam olhando para as mesmas coisas? Isso tudo nos traz de volta ao começo. A análise fundamentalista nos dá uma bússola, que aponta para o valor no longo prazo. A análise técnica nos dá um mapa das ondas do curto prazo, focado no preço. Não tem uma resposta certa ou errada sobre o que é sucesso. A questão final, na verdade, é outra. Qual dessas bússolas se alinha melhor com os seus próprios objetivos de vida e de investimento?